Seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde a gente vai falar sobre métricas opcionais. As métricas opcionais, num projeto de Looker Studio, elas permitem que a gente deixe o nosso projeto mais dinâmico, mais versátil e mais robusto também, porque ela amplia muito as possibilidades que a gente tem para trabalhar em um mesmo gráfico com várias informações. Então, dá só uma olhada aqui no exemplo que eu vou te dar. E aqui eu tenho, por exemplo, sendo exibido mensagem nesse gráfico aqui. Se eu clico nesse ícone, eu posso trocar para Page View, eu posso trocar para, sei lá, para Checkout, para compras. Eu tenho várias informações nesse gráfico aqui, nesse único gráfico. Aqui também eu tenho, por exemplo, o custo por resultado, né? Ele pode ser o custo por mensagem, que é o que vem por padrão, mas eu posso ter também o custo por Page View, eu posso ter o custo por compra, por Checkout, enfim, ele segue a mesma estrutura ali do resultado e a gente consegue facilmente clicar no botão e pedir para que o sistema traga essa nova informação, tá? Aqui na parte do retorno a gente também tem outras informações. Quando a gente lançou a nossa primeira versão do GTDash no mercado, mesmo sendo uma versão mais simples do que essa que você está vendo aqui na sua tela, que é a versão que a gente está atualmente, ele já trouxe justamente essa proposta, esse novo conceito na forma da gente trabalhar com análise de tráfego pago. Por quê? Porque é bastante comum a gente, em algumas situações, a gente atender alguns clientes que ele tem uma captação por mensagem, por exemplo, e ao mesmo tempo ele tem vendas na loja física ou vendas no online, ou ele capta por mensagem também por formulário, enfim. E até a gente ter lançado o GTDash de fato, a gente tinha muito aquele conceito sobre ficar duplicando dashboards específicos para cada objetivo de campanha ou para cada modelo de negócio. Quando a gente lançou então o GTDash no mercado, a gente trouxe essa proposta de ter um dashboard mais dinâmico, onde eu consigo utilizar ele para várias situações. Então, repara comigo o seguinte: se eu quiser utilizar esse dashboard para lançamento, eu posso. Se eu quiser utilizar para e-commerce, eu posso. Se eu quiser utilizar para mensagem, eu posso. Então, ele se torna muito mais versátil e muito mais dinâmico, né, da gente trabalhar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Eu já vou abrir um outro projeto aqui e demonstrar para você como que você faz para fazer esse tipo de configuração, tá? Você pode reparar que aqui em vários outros gráficos a gente também tem essa questão aqui das métricas opcionais, ou seja, são mais de uma métrica no mesmo gráfico, onde a gente pode habilitar e fazer essa troca, tá? Se você já está gostando dessa proposta, desse conteúdo de hoje, já deixa aqui o seu like, também deixa o seu comentário para eu saber se você gosta desse formato de conteúdo, desse tipo de tema. Se tiver temas aí também para sugerir para a gente trazer aqui no canal, fica à vontade para deixar aí nos comentários, tá? Importante também, antes da gente ir para o conteúdo, que o link do GTDash, para você conhecer toda essa estrutura, nossa proposta, os benefícios que você recebe, caso você queira utilizar na sua operação, o link vai estar aqui na descrição para você conhecer então o GTDash. Vamos lá, já estou aqui com esse projeto em branco e a gente vai fazer algumas simulações aqui de como que a gente faz para poder utilizar esse recurso de métricas opcionais. Deixa eu ver se eu tenho alguma fonte de dados. Tem uma do Google aqui, ó, então a gente já vai utilizar ela como exemplo, tá? Vamos começar aqui por um gráfico de total, vou puxar ele para cá, tá? Vou puxar ele aqui, ele está com o fundo branco, mas a gente já vai tirar isso aqui e vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então entenda o seguinte, como eu falei agora há pouco, antes da gente lançar o GTDash, a gente tinha muito aquele conceito de, poxa, eu preciso do clique aqui, eu adiciono esse gráfico, aí se eu precisar, por exemplo, sei lá, das conversões, eu coloco um gráfico aqui do lado. Se eu precisar dos telefonemas, por exemplo, ou das impressões, eu coloco outro gráfico aqui, né? Então a gente tinha muito essa situação. Vamos pegar aqui as conversões, ó. Vamos pegar aqui as impressões, tá? Somente a fim de exemplo mesmo, tá? Se você já está gostando desse conteúdo, já deixa aqui o seu like, que é bastante importante para a gente. Então a gente tinha muito esse tipo de situação. E aí, para a maioria das vezes, ele acaba até mesmo resolvendo, vamos dizer assim, né, essa questão da gente apresentar esses resultados. Mas quando a gente trouxe o GTDash para o mercado, a gente queria trazer um dashboard que ele fosse versátil, que ele fosse dinâmico e que ele pudesse ser utilizado para várias situações do tráfego e não somente para mensagem, por exemplo, não somente para vendas, não somente para tráfego local, não somente para lançamento, mas sim um dashboard que atendesse todas essas situações e que o gestor de tráfego pudesse fazer essa interação e alguns filtros para chegar naquela
análise que ele precisasse fazer naquele momento. Foi aí que a gente colocou, de fato, então, essa possibilidade, tá? A gente utilizou um recurso que a gente tem aqui no Looker Studio, que possibilita da gente ter né, no mesmo gráfico, várias informações, só que elas não são mostradas ao mesmo tempo. A gente pode trocar a exibição dessas informações, e aí a gente tem, então, o que é chamado aqui no Looker Studio como métricas opcionais, tá? Vamos ver como que a gente habilita isso e como que a gente pode configurar. Então veja comigo, aqui eu tenho cliques, conversões e impressões em 3 gráficos diferentes, né? Vou clicar nesse primeiro gráfico aqui, deixa eu ver como é que tá ficando aqui, ó, vou até aumentar um pouquinho para facilitar aqui a visualização. Cliquei aqui no gráfico, ele abre para a gente aqui o nosso painel de propriedades para a gente fazer as configurações. O que eu posso fazer aqui, tá? Se você reparar aqui, ó, embaixo, da onde a gente tem a métrica que está sendo exibida nesse gráfico, a gente tem aqui, ó, métricas opcionais. Então a gente habilita essa chave. Pode reparar aqui comigo, ó, que ela já apareceu aqui, né, um símbolozinho aqui me falando que existem métricas opcionais aí nesse gráfico. E a partir desse momento, então, ao invés de eu adicionar em 3 gráficos, eu posso adicionar essas outras 2 métricas que a gente tem aqui apenas nesse gráfico. Então, eu vou colocar aqui, ó, conversões. Vou escolher aqui as conversões e vou escolher também as impressões, tá? Impressões, aqui. Então, beleza. Adicionei, vamos entrar aqui no modo de leitura e agora a gente pode fazer o quê? A gente pode trocar para conversões, podemos trocar para impressões, tá? Então, a gente tem exatamente aquela funcionalidade que eu mostrei no início desse vídeo, já implementada, já estruturada ali no GTDash em vários gráficos, como eu mostrei para você logo no início desse vídeo, tá? Bom, como que a gente pode fazer algumas personalizações aqui no caso, né? Lá no GTDash você viu que a gente tem uma barrinha, né, que fica ali embaixo, então isso aí se trata aqui do nosso período de comparação. A gente vem aqui e habilita mostrar como em andamento, e aí ele traz para a gente, só que ele não está comparando com nada, por quê? Porque a gente não tem um controle de período aqui, né? Então vamos colocar aqui, ó, um controle de período, vamos colocar aqui, ele veio como período automático, vamos colocar assim, ó, esse mês até agora, só para a gente ter um exemplo aqui, ó. E aí, nesse gráfico aqui, nós vamos colocar o nosso período de comparação, tá? Vamos colocar aqui, ó, período anterior, vamos aplicar, e aí ele preenche para a gente aqui uma barrinha falando que a gente está aí com praticamente 140% a mais de cliques do que no mesmo período, comparado ao período anterior, no caso, tá? Bom, isso aqui é um pouco mais da incrementação e também tem outra opção aqui, ó, aqui na barra de estilo, bem lá no final, você vai conseguir mudar a forma como você quer que seja exibido essa opção aqui, né, das métricas opcionais. Ou seja, aqui ele está como mostrar sempre, mas você pode colocar, por exemplo, ó, ao passar o mouse. E aí como é que fica? Se eu entro aqui, ó, somente quando eu passo o mouse aqui em cima do gráfico é que ele aparece a opção aqui para a gente trocar essa informação, tá? Além disso, também você poderia esconder, né? Ou você pode conferir se mesmo você adicionando as métricas opcionais aqui do lado, não aparece essa opção, é porque ele está aqui como não mostrar, certo? Então aqui você vai precisar colocar o quê? Você vai precisar colocar mostrar ao passar o cursor ou talvez mostrar sempre, tá? Aí você vai ficar o critério daquilo que você acredita que fica melhor para você utilizar nos seus projetos. Mas, de forma geral, o que a gente tem para configurar aqui, para aparecer, no caso, né, essa opção das métricas opcionais, você conseguir fazer ali uma lista de métricas para exibir nesse mesmo gráfico, é isso. Você habilita essa chave aqui das métricas opcionais, tá? E aí você vai escolhendo quais que são as métricas que você quer que seja exibido nesse gráfico. Dá para fazer com gráfico de total, dá para fazer com gráfico de barras, gráfico de linhas, enfim. Para vários tipos de gráfico você consegue ter essa opção aqui, ó, de métricas opcionais. Aí é só você ligar aqui e fazer a configuração igual eu demonstrei nesse gráfico aqui. Bom, além disso, a gente também pode trabalhar com dimensões opcionais, que é um sistema muito parecido, só que, obviamente, né, vai trabalhar, como o próprio nome já fala ali, somente com os campos de dimensão. E eu gravei um vídeo sobre isso, que já está aqui no canal, vou deixar ele aqui na tela para você conseguir acompanhar e deixar os seus projetos muito mais robustos, dinâmicos e versáteis
aqui no Looker Studio. Então, se você gostou desse conteúdo, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações aí para você receber os nossos conteúdos que a gente publica aqui toda semana. E também não esquece de deixar o seu comentário aqui com sugestão de temas de conteúdo, falando o que você achou desse formato de conteúdo também. E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo. Não esquece de conferir esse próximo vídeo que vai aparecer aqui na sua tela logo em seguida e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.